Muito boa noite, galera! Estou na área, professor Charles, professor de Biologia de vocês e também coordenador dos cursos PISME, na verdade, dos cursos vestibulares seriados. Sejam muito bem-vindos à Escola Online. Parabéns para você que está aqui, porque já começou a fazer uma escolha assertiva, uma escolha correta que vai te levar realmente para frente. Meus amigos, nosso objetivo aqui hoje é muito claro, é criar em você capital intelectual necessário para que você entenda o quanto que você tem que colocar energia no vestibular seriado para que a tua vida escolar, ao longo do ensino médio, seja de paz, tranquilidade, e que a gente coloque você dentro do seu curso de medicina, do seu curso de direito, do seu curso de psicologia, administração e tantos outros, como a Escola Online tem colocado ao longo dos últimos anos, onde a gente tem aprovado 7 a cada 10 estudantes. Seguem o nosso método e vem com a gente ao longo do tempo. É isso que nós vamos mostrar a vocês. E olha, a coisa tá top, galera. A coisa tá top. O que mais tem são vestibulares seriados. E a Escola Online se mexe o tempo inteiro. Zona de conforto aqui não tem. Até isso acontece aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Olha quem entrou aqui, ó. Pesadão, nosso professor Moraes. Mas, ó, tem novidade da Escola Online para esse ano, hein? Fala, professor Moraes, como é que você está? Fala com a galera aí. Boa noite a todos. Agora eu mudei de nome. Agora eu me chamo Charles Mateus, que é o nome da dupla mais pesada que tem na Escola Online. Obrigado. Mas tem mais gente aqui. Vem para cá, professor Luiz. Eu ia botar Renatinho também no meu sobrenome, mas... Melhor não. Fala, Príncipe Charles. Tudo bem, meu querido? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Moraes. Boa noite, beleza? Beleza. E falta aquele que mais conta histórias para nós, né? É óbvio, todo mundo sabe que ele olha no Google, né? Aquela coisa toda, e fica repetindo ali. Mas está aí para nós o professor Matheus, extremamente alinhado. Vem para cá, Matheus. Alinhado? Senhores, boa noite a todos, a equipe que está conosco. Saudar aí o professor Charles, professor Luiz, professor Charles Mateus, né? Acho que o Moraes se realizou com esse novo nome. E gostaria muito de estar parabenizando quem hoje está no nosso bloco de aprovação. Aqui o carnaval começa mais cedo e para você aproveitar bastante, a gente hoje colocou o trio elétrico para rodar. Então o bloco da aprovação está aqui para que vocês que tenham quaisquer dúvidas sobre vestibular seriado, que hoje chegou para ficar, assim como a Axé, que esse ano completa 40 anos, os vestibulares seriados estão se reinventando para poder o quê? Para poder, na verdade, dar a vocês aí, ó. Tá? Quando eu falo do Axé, aparece uma micareteira aqui atrás, tá, gente? Então, para dar vocês... se matricular já, né? Já veio aqui pedir inscrição, porque, galera... Dizem que se o Brasil começa após o carnaval, a aprovação de vocês começa antes. É ou não é, galera? E de trio elétrico você entende, né, Matheus? De trio elétrico você eu entendo. Você de fora arrebentava aí nos trio elétricos da vida, não é assim? Já andei verdade. Micareteiro, achezeiro, chicleteiro de carteirinha. Eu não sei dessa história, não. Me contaram na época, eu soube dessa história. Não é da minha época, não, mas me contaram. Ah, estou aqui com os inventores do trio elétrico aí, ó. Moraes e Luiz Carlos, igual o Dodô e Osmar, são os caras que inventaram o trio elétrico, trouxeram o axé. O Charles é assim, né? O Charles veio naquela transição do axé para o pagode romântico, mas bora trabalhar. Você arrastou multidões aqui naquela época do vestibular, né? É isso aí, meu povo. E para a gente parar de enrolar e para a gente poder trabalhar, galera, o que a gente veio aqui hoje? A gente veio trabalhar com vocês essa ideia de que, por exemplo, cara, todo mundo está com muita dúvida sobre o que são vestibulares seriados, tá? Alguns de vocês sabem que é uma realidade, eu acho que os professores estão aqui agora falando muito sério. A gente está vivendo aquele momento de uma virada de chave. A gente tem falado muito sobre o ingresso através do Enem, só que o Enem tem sido muito contestado. E as universidades, eu acho que entendendo um pouco desse movimento, voltaram a ter autonomia para poder, cada uma dentro da sua pegada, trazer o seguinte, trazer o vestibular seriado como forma de ingresso. Não é, galera? Acho que todos concordam com essa ideia. Inclusive, a gente tem uma convidada chegando aqui, que vem lá de Brasília. Posso chamar ela aqui, Charles? Nossa amiga Juliana, que está chegando aqui, ó.
queria apresentar a vocês o pessoal que vem de Brasília para estar junto com a gente aqui. E assim, mas para facilitar isso tudo, a gente é muito organizado. Você quer a matrícula hoje, meu amor? Você quer fazer a matrícula? Tem aqui, ó. Gente, essa aí é a Juliana, tá? Do Grupo Sofista, que está junto com a gente, não é, Juliana? A gente está aqui para a apresentação. Tá? Esses que estão conosco, Ju, professor Charles, professor Luiz Carlos, tá? Professor Charles Matheus aí, conhecido como professor Moraes, satisfeito. E aqui quem fala, professor Matheus, tá? Só para você também fazer uma apresentaçãozinha rápida para o pessoal conhecer um pouco, tá? Quem está com a gente aí, fica à vontade. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Juliana Galvão, sou da Sofista e trabalho com vestibulares seriados aí desde 2014, então bastante tempo, principalmente com foco no PAS-UNB. Estou muito feliz pelo convite e para mim vai ser um prazer colaborar aqui com vocês. Então, tá vendo, pessoal? A gente que fica naquela história, cada vez mais é um projeto nacional, né? Os vestibulares seriados hoje é uma realidade nacional. Graças a Deus. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente poder brincar um pouco. Tem uma contribuinte aqui. Galera, o seguinte, todos que estão conosco aí, tem realmente algumas dúvidas que às vezes chegam para a gente através de contato, chega em rede social, chega no YouTube, até mesmo do WhatsApp. E como eu estava comentando, eu acho que até pedi a palavra quem está com a gente, é uma coisa que agora veio para ficar. Realmente o quê? O vestibular seriado, ele está ganhando cada vez mais força aí nas universidades. Não é não, povo? Então, graças assim, a Deus. Não é? E assim, galera, o que a gente colocou aqui de forma bem didática? O que são os vestibulares seriados? Porque assim, né, eu vou falar que eu sou mais novo, eu sou do tempo dos seriados, mas tem uns amigos aí que fizeram vestibulares tradicionais, tá? Professor Carmelino, professor Charles, Juliana acho que mais nova, Luiz Carlos pegou a transição, eu não, já entrei logo eu entrei através do PISM, então eu não lembro disso. Mas reza a lenda que lá atrás as universidades elas tinham seus próprios vestibulares para ingresso. Tá? Reza a lenda. Eu fiquei sabendo, eu só sei disso por causa de livros de história, como professor de história. E aí, o que aconteceu? O Enem chegou, os vestibulares tradicionais foram meio que dando aquela murchada, e algumas universidades enxergaram a possibilidade real de dar ao estudante a possibilidade de você quebrar um pouco essa entrada, para não ser uma coisa tão impactante, você modular. Não é? Então, quando a gente fala aqui sobre a ideia dos vestibulares seriados, exatamente aquela dúvida que todo mundo tem, o que são esses vestibulares? São provas, né, que acontecem ao longo do ensino médio, para que o aluno que está cursando o ensino médio, seja no primeiro ano, aqui a matriculada aqui, ó, está passando aqui, você quer a matrícula, meu amor? Tá? Então, assim, tem uma filha que já quer... 5% logo, Alice, não fica pedindo metade, não. Ela está pedindo 50% para entrar, ela quer entender... porque ela já está aqui naquela dura de 5 para 6 anos, saber o que é o vestibular seriado, tá? Para se preparar bem. Então, é uma forma de você diluir aquela pressão, aquela tensão toda que os meninos, de repente, hoje encontram na prova do Enem ou de um vestibular tradicional. Então, assim, eu gostaria até de ouvir quem está conosco aí, para que realmente desse a palavra, do que, por exemplo, a opinião de vocês sobre a questão dos vestibulares seriados, tá? Como que vocês enxergam isso? Matheus, então, a questão do vestibular seriado realmente acho que veio para ficar. A gente sabe que o Enem é importante, ele existe, né? Ele também tem o seu lugar, né, na prateleira aí dos vestibulares, mas o seriado, ele proporciona ao aluno a possibilidade de estar fazendo de forma modulada, com o conteúdo que ele assimilou e adquiriu ao longo de um ano. Então, isso facilita muito, né, Moraes? Essa questão toda da gente poder ter uma prova somente com conteúdo trabalhado naquele ano letivo, não é verdade, Moraes? Eu acho que, inclusive, a passagem da Alice aí atrás, e que isso está sendo gravado, vai ser uma coisa histórica. Sim. E quando ela estiver terminando o ensino médio dela, ela vai dizer assim, meu pai me falava que existia vestibular único. Exatamente. Porque, realmente, é uma coisa que sempre foi uma pressão enorme. Você está brincando na minha época de vestibular, não existia vestibular unificado. A gente viajava, eu sou paulistano, a gente viajava o interior inteiro de São Paulo. Então, Piracicaba, Ribeirão Preto, Jaboticabal. Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, a gente tinha o Trem da Alegria, o FRJ no Rio, o ERJ. Então, os meninos gastavam um dinheirão de inscrição, e sem contar que ela é aquele peso
de todo o ensino médio numa prova só, e que algumas provas, ainda por cima, tinham características totalmente diferentes, né? Exatamente. Pelo que a gente tem visto no seriado, no próprio PASES, que a gente viu no PISME, né, pelo menos física, a gente não viu uma grande diferença na pesagem da mão. A gente viu que eles estão consoantes no que eles estão pedindo, no que eles estão falando, no que eles estão se propondo. O que eu estou achando maravilhoso, de repente falar a mesma linguagem e cobrar basicamente igual e oportunizar, né, essa entrada. A única coisa que eu só acho muito chato é a falta de divulgação para a escola pública, né? Eu acho que a escola pública é uma coisa que a gente que começamos com a escola pública, inclusive, né, ajudando a escola pública, é um dever a gente entrar na escola pública e explicar, olha, você tem uma chance de você se preparar ano a ano e conquistar uma vaga na tão sonhada federal. E você tocou no ponto fundamental, importante, em relação mesmo do aluno da escola pública, né? E é onde a escola online também favorece o ingresso, né, para aquelas pessoas que não têm, talvez, o acesso à educação da forma que da rede privada. De qualidade, né? Que a gente pode ter. Com oportunidade, o crescimento, poder estar de igual para igual com o aluno da rede privada. Nós que trabalhamos também na rede privada sabemos disso. E um adendo aqui, a Juliana que está conosco, eu acho que vem de Brasília, que tem uma força muito grande na UNB, não é, Juliana? A questão do vestibular seriado. Inclusive agora, né? O próprio Provão Paulista, que vem realmente oportunizar esses meninos de escola pública que durante um tempão começavam a enxergar que a universidade era algo distante, então muito próximo para aqueles que realmente querem, que buscam informação, e um dos motivos da gente estar aqui hoje é dar essa galera esse tipo de informação. Não é, Juliana? Perfeito. A UNB disponibiliza metade das vagas gerais para o PAS. Então, assim, além dela ter sido pioneira, né, porque foi em meados de 1997 que ela adotou o PAS, foi uma das primeiras do país, ela libera 50% das vagas. E dentro dessas vagas, que são mais de 4 mil vagas por ano, 50% é exclusiva para a rede pública. Sensacional. Então, a gente tem, como você falou, o Provão Paulista, mas outras universidades também estão dando o seu jeitinho de ampliar a vaga para a rede pública, né? E é o que vocês comentaram mais cedo. Falta muita informação nas escolas públicas. A gente vê que as pessoas aí do âmbito particular, das escolas privadas, elas conhecem muito bem os vestibulares seriados, elas prestam mais de um vestibular seriado, inclusive, mas os alunos da rede pública não enxergam essa possibilidade, né? Então, resta a nós fazer esse papel de educar, de trazer, segurar pela mão, falar, olha, faz isso aqui vai ser bom para você daqui a 3 anos, e aí o resultado vem. A gente vê que, de vez em quando, a nossa visita à escola pública, já fiz muita visita à escola pública, para falar do PISME especificamente, e a gente vê que até algumas universidades fazem essa visita. Mas eu acho que é de uma maneira, eu acho que talvez é tão burocrática que talvez afaste um pouquinho. Talvez porque a gente seja o professor do ensino médio, o jeito de falar, eles perguntam mais, eles ficam assustados. Eu entro no 3º ano e pergunto, quem está aí à tarde, quem é de colégio? Levanta mais da metade da turma de escola pública. Quem vai fazer PISME esse ano? 2 levantam a mão. É impressionante. Ah, mas o diretor não avisou, a professora não me falou. E apesar de eles viverem cercados de informação, eles mesmos não procuram uma chance de alcançar uma vaga numa universidade pública. Perfeita colocação, e aqui em Brasília as escolas já estão abrindo as vagas, né? Então, desde 2016, a Sofista faz esse trabalho de entrar nas escolas, e na época eu ainda era estudante da UNB, então eu confesso que eu tinha uma entrada um pouco mais facilitada, né? Porque a gente ia como ex-aluno, como aluno da UNB, e o pessoal prestava um pouquinho mais de atenção. Com o passar do tempo, fui envelhecendo, e a história foi mudando. Mas, sim, né? Eles têm muitas dúvidas, inclusive dúvidas tão simples como, por exemplo, quanto que eu pago para estudar na UFJF, na UNB, na USP? E é de graça, é uma informação que eles estão a um clique de distância, mas precisam desse empurrãozinho, né? Para começar a procurar, a se interessar e a saber mais. Exatamente. Então, a gente estava falando aqui sobre o funcionamento, de como funciona, o que é, porque, assim, muita gente, é uma coisa que parece óbvio, mas muita gente tem muita dúvida. Então, o nosso papel aqui hoje é justamente trazer para esses meninos como que funciona, quem pode fazer. Eu estou aqui agora apanhando porque resolveu, a ideia de hoje agora,
o computador do tio que vos fala, e foi polgando, fui falar da questão dos vestibulares antigos, o meu mouse resolveu travar aqui. Meu amigo professor Charles está conosco aqui, só para me dar essa força que ele está aí, porque é o seguinte, deixa eu chegar aqui, ó, ele resolveu agora, tá vendo? Por isso que é bom fazer ao vivo. Eu fico imaginando assim, se eu fosse o Faustão numa hora dessa, eu estaria xingando todo mundo, a equipe de produção, tá? É filha passando do lado, tá? Professor Charles, você está conosco aí? Só para me dar esse help aqui. Faz um favor para mim, coloque a sua apresentação, deixa eu tentar parar a minha aqui, porque ela deu uma travadinha na parte do que são os seriados. Então, eu estava comentando com a galera quem pode fazer, como funciona isso. E, claro, depois, gente, vocês vão encontrar isso, quem quiser, tá? Vai estar no nosso canal do YouTube também, esse material compartilhado, tá? É só você realmente clicar lá que a gente envia para vocês todas as informações. Nesse meio tempo aqui, eu vou dar uma xingadinha no computador, que é aquela história. Eu acho que ele está acreditando que o Brasil começa após carnaval e ele quer trabalhar depois do carnaval também, né? Gente, é isso aí. Esse mundo high-tech tecnológico faz isso. Então, é por isso que eu realmente adoto o MST, Movimento Sem Tela, né? Então, é nessa hora que você fala assim, o que se faz antigamente? Como é que consertava, Moraes? O famoso murrão no computador, puf, e aí resolvia todo o problema. Não acontecia isso não, porque eu esperava ele esquentar, um 286, ainda trabalhar naquele de tela de fósforo, ficava pitando assim, ficava piscando, de repente ele começava. Tá. Tá, e agora tá vendo um computador moderno, porque um jovem senhor que tem tudo mais o quê? Mais que eu bati aqui na mesa para funcionar. Entendi. Mas olha lá, ele vai voltar aqui uma hora, ele realmente vai voltar. Eu sei, tenho força, tenho fé em Deus. Tá? Então, já está falando aqui sobre a questão do vestibular da seriado. Por favor, dê o ar da sua graça aí. Vai falar que dele vai travar também, vai falar que é minha energia, ó. Não, senhor. Isso aqui é um i7 de 10ª geração com placa de vídeo dedicada, memória cache fantástica. Eu conheço o i30, né? Que é SSD. Coisa assim. Desculpa, me empolguei. Tá vendo? Eu vou embora. A Juliana vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Ela vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Agora o meu mouse voltou, então por isso, agora eu estou feliz. Vou apresentar. Então, por favor, passe esse slide para nós, equipe de produção. Eu vou ter que voltar aqui a apresentar aquele. O Moraes falou: meu mouse esquentou. Não, meu mouse saiu correndo, o gato saiu atrás dele. Isso. Chegamos? Beleza? Pode passar esse slide aí? Claro que sim. Vamos lá. A gente estava falando aqui o mouse funcionar, né? É, olha lá, tá vendo? Você sabe que tem um negocinho assim na tela do notebook que se você fizer então, assim, ele anda. Não, mas o meu também travou ele aqui agora. Travou tudo. Agora. Pô, mas aí você já tá lá na frente, você tá muito apressado. Tá vendo, gente, como é que o pessoal vem aqui com um afã de emoção? E isso, como funciona os vestibulares seriados? Fala pra galera, então, professor Charles, como é que funciona isso? Tá? Matheus, depende muito do vestibular seriado, né? A maior parte desses vestibulares seriados, eles vão adotar uma prova no primeiro ano, no segundo ano, e eu não diria nem que é a maior parte, mas alguns optam por fazer uma prova também no terceiro ano, e outros já colocam a prova do Enem. E aí, nesse momento, você já pensa assim, pô, mas vai coincidir data. Não coincide. O módulo 3 do PISM, por exemplo, que é o vestibular seriado de fora, não coincide em nada, são datas muito diferentes com a prova do nosso querido Enem. Mais ou menos assim, professor? 3 provas, primeiro ano, uma prova, segundo ano, segunda prova, terceiro ano, terceira prova? Isso mesmo, igual, por exemplo, agora está todo mundo hoje muito motivado pela notícia UFMG, né? Que vai trazer o programa seletivo de avaliação seriado, e eles vão adotar um modelo muito parecido com o que é o PISM. E quando a Juliana coloca que a UNB hoje disponibiliza 50% das vagas, o PISM também começa com 30%, e hoje ele chega a 50%. Então, a UFMG, eu acho que ela vem nessa pegada também, de fazer prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Já, por exemplo, a galera que vai fazer o PAS em Lavras, quem está fazendo o PAS na UFV que retorna, vai usar o primeiro e o segundo ano, e o Enem vai ser a nota de critério do terceiro. Então, isso também é muito bacana para o aluno que, de repente, está interessado em qual universidade entrar, dá uma olhada nesse funcionamento, né? E, assim, é aquela questão que a gente sempre pergunta, as vantagens de se fazer o vestibular seriado. Eu gostaria de ouvir os colegas que estão aqui também, tá? Porque, assim, repito, a gente não está aqui destruindo o Enem,
mas a gente está vendo uma constatação cada vez maior de como que o Enem está tendo problemas. E as pessoas, então, encontrando um caminho alternativo. Porque, repito aqui, fazendo adendo, sendo um pouco bairrista, pega-se hoje a UFJF, metade das vagas, 50%, através do Enem, a outra metade através do PISM. Então, quer dizer, o estudante hoje ele tem 2 caminhos para ingressar na mesma universidade, ou seja, ele tem 100% de chance para estar ali dentro, não é? Isso mesmo. E a questão que você bem disse, não é que a gente está desmerecendo o Enem. Tanto é que o Enem ele é aproveitado, né? Por exemplo, na Universidade Federal de Viçosa, né? No seriado, na terceira etapa. Porém, você tem uma concorrência não a nível nacional, né? Você tem uma concorrência mais regional, digamos assim, com a questão do seriado. E eu sempre bato na tecla da questão da pressão em relação ao conteúdo, né? Quantidade de conteúdo a ser estudada, que vai cair numa prova, você pode estar fazendo de forma modular a cada ano, com conteúdo já estudado, né? Desenvolvido naquele ano. Então, assim, é uma opção maravilhosa e acho que veio para ficar, tanto é que está se estendendo aí às outras universidades, né, Juliana? Sim, e é bom não só para o estudante, né? Mas se a gente parar para pensar que a universidade ela tem uma diminuição do nível de evasão. Quando a gente pensa no Enem, pessoas de diferentes locais colocam ali a nota para o FJF, para a UNB. Isso custa muito para a universidade, para o Estado manter. E aí, quando a universidade adota um vestibular seriado, ela está escolhendo muito bem os estudantes que estão se candidatando, né? Porque a maioria dessas provas, por exemplo, elas acontecem de forma regional. O PAS da UNB, por exemplo, a terceira etapa ela é aplicada única e exclusivamente em Brasília. Para o FJF, a gente tem, né, algumas cidades ali de Minas, algumas cidades do Rio de Janeiro, então isso acaba diminuindo bastante o número de inscritos, além dos outros fatores que a gente já tem, né, como, por exemplo, 3 anos. Gente, 3 anos é bastante tempo. E aí entra um ponto que vocês comentaram, que alguns desses vestibulares seriados, eles são primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Né? O PAS da UNB, ele recentemente abriu. Então, qualquer pessoa pode fazer a prova. Vocês podem, eu posso. Só que tem aquele fator, né? Será que uma pessoa, né, que está vivendo ali já a fase adulta, com tantos afazeres, ela vai realmente se dedicar por 3 anos para fazer uma prova, sendo que ela tem opções muito mais rápidas? Então, surgiu esse medo depois que o PAS abriu, né, essas vagas para todo mundo, só que é um medo um pouco irracional. A gente sabe que a verdade é que ninguém vai ficar tanto tempo se dedicando, a menos, claro, que a gente esteja falando aí de cursos muito concorridos, como medicina, por exemplo, né? Que as pessoas passam... Exatamente o que eu te dizer agora. Eu tenho alunos que terminaram o terceiro ano do ensino médio ano passado e estão me dizendo o seguinte, que para eles poderem concorrer de igual para igual, agora que eles têm tempo, de manhã cedo, com um aluno que fez 3 anos, um colégio particular bom, ele talvez demore 3 anos para se preparar bem. Então, entre preparar 3 anos bem para o Enem, ele vai fazer o seriado esse ano, seriado 2 ano que vem, no terceiro ano ele vai fazer o Enem e o seriado. Então, ele está vendo isso como uma chance maior dele ingressar do que, de repente, ele criar uma expectativa ruim. Pô, todo ano eu faço e não passo? Não. Esse ano eu fiz só do primeiro, tirei uma nota boa, inclusive o próprio vestibular vai ajudá-lo na preparação dele fazer o seriado do PASES 1, do PASES primeiro ano de seriado, ele vai ser excelente. Né? Então, acho que foi uma grande sacada. Eu tenho alunos que estão aí de 3 anos de vestibular para tentar medicina e agora estão passando exatamente por conta disso. E o que ele fez nesse tempo? Né? Ficou guardando todos os ovinhos na mesma cestinha? E agora não, ele tem a oportunidade de testar e tentar em outros lugares. É uma ótima ideia. Ó, e uma coisa que eu acho bem legal, também é o seguinte, nessa brincadeira de você segmentar, por exemplo, é você entender a dificuldade do estudante. Porque a gente fala muito sobre a questão de, por exemplo, modular, você pega a prova do PISM-1, ela tem peso 2. Para que eu falo muito com os meninos que às vezes vão muito mal numa prova de PISM-1, muito pela imaturidade, pela pressão, e às vezes você tem ali 240 pontos em jogo. Só que se você somar o PISM-2 e PISM-3, você chega o quê? Você chega, na verdade, a 1.160 pontos.
Então, é absurdo o que eles fazem em realmente abandonar. Então, quando você segmenta, você dá essa possibilidade do menino recuperar o tempo perdido, recuperar a nota. Porque, claro, né, por exemplo, às vezes você vai no Enem, pode acontecer, você está num dia ruim, e ali você pode colocar, por exemplo, todo um ano de estudo. Então, o seriado, ele te dá essa possibilidade de você o quê? Ter um processo de aprendizado e de avaliação de forma que é gradativa e crescente, tá? E você consegue, principalmente, né, o que chegaram a um consenso, de você evitar aquele conteúdo acumulativo. Então, você vai segmentar primeiro ano, conteúdo de primeiro, segundo, de segundo. Agora, é até um apelo que eu acho que todo mundo aqui faz, né? Que daqui a pouco essas universidades possam sentar e criar também um programa unificado para também ajudar a gente que está do lado de cá a entender. A gente sente uma dificuldade muito no PISM-3, né? Esse ano que a gente sentiu, de repente, uma diminuição no peso da mão, pelo menos na física. Sim. Algumas vezes, algumas coisas eram cobradas a nível superior, que eu não via necessidade. Eu queria que um aluno meu saísse bem preparado do ensino médio e não em licenciatura de física. Então, eram umas coisas assim absurdas que a gente via em termos de provas, né? Então, eu já achei que esse ano deu uma melhorada. Mas se unificasse o programa, sensacional, ia ser, acho que um jogo mais honesto, você poderia se programar para fazer isso em outros lugares, não ter que gastar mais, se preparando, vendo um detalhezinho da biologia do PISM 2, mas está no PISM, no seriado do PISM 1 de Juiz de Fora. Né? Então, o Provão faz muito isso, né? Se a gente olhar a ementa do Provão, é completamente diferente da ementa do PISM, do conteúdo programático da UNB. E aí entra um outro ponto também, né? Eles poderiam se organizar com questões de datas. Porque, às vezes, o aluno faz o PISM, faz o PAS da UNB, faz o PAS da UFLA, a última etapa coincide. E aí ele vai ter que escolher, né? Acaba diminuindo bastante. E eu gostei muito da fala de ainda agora, quando reforçou os pesos. E certa vez, faz bastante tempo isso, eu confesso, eu vi uma entrevista de um reitor da UNB, ele estava falando um pouco mais sobre o processo de avaliação seriada da UNB. E aí ele reforçou que o objetivo de ter pesos em cada etapa é justamente acompanhar o processo de amadurecimento do estudante. E não só enquanto estudante, mas enquanto adolescente. Então, para muitos, a primeira etapa é o primeiro contato que eles vão ter na vida com qualquer prova. Vestibular, com uma cobrança. A gente ouve falar muito do Enem, mas quando está no primeiro ano, aquele aluno assim, um pouco mais alheio, ele não teve ainda um contato com pegar uma prova, ler, saber como que se responde, entender estratégia de prova, como que se estuda de verdade. E aí, por isso, a gente consegue até observar que a maioria dos programas de avaliação seriada, né, seja lá o nome que tiver, eles se apoiam muito mais na terceira etapa, porque é a última. Eles entendem essa importância. E aí, o PAS da UEM, de Maringá, ele até é um pouquinho diferente. Ele tem peso 1 no PAS 1, mas o 2 e 3 tem peso igual, porque eles entendem que, poxa, no segundo ano, você já sabe o que você precisa fazer, né? Então, aqui, um detalhe. Todo mundo levado a sério. A gente não quer detonar o Enem de jeito nenhum, porque, inclusive, se você tem o seriado, na verdade, você habitua o aluno a estudar o ano inteiro e se preparar. Então, ele não vai chegar no terceiro ano e estudar de uma vez só, que ele não estudou em 3 anos. Então, se ele está sendo sempre cobrado, sempre tendo essa prova, a tendência dele ter um desempenho melhor no Enem é muito maior do que, de repente, ele estudar no último ano, vou estudar agora e vou ver o que vai dar. Não, ele estudou no primeiro ano, no segundo ano, ele aparou as arestas no terceiro e está bem preparado para fazer o PISM 3 dele e o Enem, que ele já estudou tudo que já tinha que estudar em 2 anos. Não tenha dúvida nenhuma. E a gente que normalmente trabalha com PISM, Matheus, inclusive, sou obrigado a dizer isso, a gente, quando chega para ver o PISM 3, a gente normalmente até fala para o aluno o seguinte: olha, determinados cursos, a gente não pode nem falar porque está sendo gravado, é só você não zerar, porque a vaga é tua. Porque tem mais vaga do que concorrente. Então, não zerou, a vaga é sua. Acabou. Porque o cara acaba desestimulando, acaba largando no meio do caminho, e essa taxa de resistência acaba gerando vaga ociosa mesmo. O que não é nada barato para uma universidade. Exatamente, né? Se você olhar, realmente é uma repensada que eles estão dando para que, a Juliana fala de um negócio, para que não fique aquela especulação de nota, né, na bolsa, hoje eu estou dentro, hoje amanhã eu não estou.
Então, assim, o seriado, ele também dá essa possibilidade de você vivenciar um pouco mais aquilo. Por exemplo, você cria aquela meta, não, eu quero, por exemplo, eu quero estar no UNB, eu quero estar na UFV, eu quero estar no FJF. Claro, o Enem te leva lá também, mas ali você tem uma coisa que você vai galgando ano após ano, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, como um bom caminho. E eu acho que muito legal as universidades começarem a tomar esse tipo de postura, porque alguns anos atrás, se não me falha a memória, porque a idade não me permite, se eu não me engano, o Enem avisou que ia ser seriado também. E nós ficamos aguardando, e as universidades que entenderam que precisava ter qualidade, ter um bom aluno, né, para escolher com tranquilidade, para não ter desistência no primeiro período, segundo, de repente sumiu a turma no segundo período. Não. Você vai desde o primeiro, na primeira prova, segunda prova, terceira prova. Então, eu acho que você só melhora a qualidade, né? Eu até hoje não entendi porque o Enem não bateu o pé, não. Vamos entrar nesse seriado também, mas se eles não vão, a gente vai, não é verdade? É isso mesmo. Professor Charles, passe mais um slide aí para a gente provar aos meninos exatamente aquilo que as vantagens de se realmente hoje fazer um seriado, tá? A gente coloca aí, por exemplo, a questão de toca num ponto que foi crucial, o estudante da rede pública. Por quê? Porque ele realmente, se hoje ele busca esse caminho, tá? A gente fala, mas de repente o menino chega no terceiro ano completamente despreparado, tem o Enem. Então, se você começa a fazer esse trabalho, que aqui eu acho que é uma fala meio que consensual, desde o primeiro ano, o menino da escola pública ele entende a ideia de pertencimento. Cara, eu pertenço a essa universidade, ela pode chegar até mim, desde um trabalho que você faça, das escolas. Então, essa é a ideia. Você se vê lá, né? Isso mesmo, você realmente se encontrar ali com... A gente faz muitos vídeos assim, você faz, eu já fiz, com vista, você olha onde você vai estar estudando daqui a 3 anos. O menino se vê lá e é incrível, de vez em quando ele posta uma foto no portal ou no RU, ou seja, ele já fazia parte da história porque ele queria estar. E isso, com certeza, melhora muito. Então, cada ano que ele faz, eu acho que esse gosto por estar, por pertencer a um grupo, cresce mais ainda. O Luiz, há um tempo atrás, foi fazer um vídeo na porta do FJF, teve que parar o trânsito por causa de som. Foi verdade. E é interessante passar o sentimento para a Juliana, lógico que ela é uma entendedora aí dos seriados, né? Inclusive aqui eu falo da cidade de Juiz de Fora, Juliana. Eu sempre que coordeno escola, sou professor há um bom tempo, eu sempre levo os alunos ao FJF para conhecer os departamentos, centros de ciências, etc. E sempre levo esses alunos para a cantina do direito, a cantina da área da medicina, das ciências exatas, né, do departamento de exatas. Por quê? Para ele sentir, né, essa emoção de estar ali na UFJF. Então, eu acho que é muito importante o aluno ter contato com a Universidade Federal. E quando eu trabalhei muitos anos em escola pública, dificilmente a gente conseguia levar esses alunos. Né? Com a rede privada é mais fácil, né, Moraes? Você tem todo o aparato. Eu sou obrigado até a dizer uma coisa, que o mais legal, talvez, do que levar os meninos na Federal Juiz de Fora ou no FV, é você estar mostrando um campus, um prédio, e sai aquele bando de moleque, professor. O moleque demais, né? Cara, ele foi professor dele, o cara está fazendo direito, está fazendo zootecnia, o cara está fazendo medicina, o cara está fazendo direito. Então, é muito legal, porque ele fala assim, se esse cara conseguiu tendo aula com ele, eu também posso, né? Eu também posso. Essa é a ideia. A gente inserir a comunidade, inserir os alunos na Universidade Federal, mas não só dando aula, né? A gente tem que levar esse aluno lá. Então, isso é bacana. Eu sempre fiz esse trabalho e tive um resultado fantástico. E o Moraes foi feliz no que ele diz respeito ao Enem, porque você fazendo o seriado, não quer dizer que você abandonou o Enem, pelo contrário, você está se preparando módulo a módulo para o Enem. É uma forma mais leve de uma preparação, sem contar que o Enem, né, Matheus, é utilizado, inclusive, como critério de avaliativo para algum módulo de alguns seriados, né? E nós temos uma gama de alunos que faz... Desculpa, Matheus. Uma gama de alunos que faz PISME com a gente, que é gente do Brasil inteiro. Teve, acho que um menino, acho que de Manaus, não sei lá onde, não teve um negócio desse? Cara, é sensacional isso, do moleque que está lá longe e está assistindo aula com a gente, mas com o desejo de passar numa universidade que está aqui pertinho da gente.
Então, a gente acredita, eu falo por mim, mas eu acredito que eu falo pelo Charles, pelo Matheus, pela grande maioria dos professores que trabalha junto, porque eu acredito que o caminho realmente é a educação. Infelizmente, a gente não pode contar muito com a ajuda dos outros, mas a educação ainda é o melhor caminho que você pode ter para conquistar alguma coisa com o seu suor, com a dignidade, que você possa bater no peito e falar assim, não, eu me formei, ajudei a comprar casa para minha mãe, para o meu pai. Eu acho que educação é isso, é essa satisfação. Isso eu reforço as palavras no que tange em relação aos vestibulares, como a escola online aqui prepara muito bem os alunos, com essa possibilidade, né, dos menos favorecidos, digamos assim, né, que estão em questão de vulnerabilidade, para poder estar inseridos nesse meio. Porque, às vezes, você tem lá uma família que não tem ninguém com curso superior, e aquele que adquire um curso superior, um bom trabalho, ele muda não só a vida dele, mas muda a vida de toda a família. Ele serve como exemplo, né? Exemplo para uma família inteira, para os mais jovens, ele consegue ajudar os seus pais, seus avós, enfim. Quando a gente transforma a vida de um, na verdade, atrás ali, nós temos uma gama de pessoas que estão dependendo, né, daquela situação. Então, isso eu acho muito importante. E a escola online, né, nós trabalhamos aqui um bom tempo, né, nessa pegada aí, não só com o estudante da rede privada, reforçando o seu ensino, mas também dando oportunidade para o aluno da escola pública. Eu acho que é um fator primordial do nosso trabalho, né? Puxar um pouquinho da sardinha para o nosso lado, né, Moraes? Né, Matheus? É um fator assim, primordial. Por exemplo, no Enem, a gente dá aula, tem a possibilidade de dar aula com um rapaz de Salvador, Bahia, Goiás, Manaus, Mato Grosso, Rio de Janeiro e interior. É verdade. Não é? Poxa, você tem ali situações fantásticas. Então, assim, é um ponto positivo. Eu, como educador, enxergo no trabalho que a escola online desenvolve aí ao longo dos anos. Eu sou fruto de escola pública, vim de escola pública, o meu sócio veio de escola pública, e eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso, né, de ensino superior. E é incrível como uma pessoa vai transformando a realidade de todos ao redor. Então, incentivei um monte de amigos, todos passaram, todos formados na UNB hoje, e aí isso vai se multiplicando, né? Essas pessoas também viveram isso, querem retribuir. Juliana, deixa eu te perguntar, adiante. Você formou em que na UNB? Esqueci de falar isso, né, gente? Eu cursei licenciatura em música, sou professora de música por formação, e depois fui para a área do marketing. Juliana, eu vou te falar uma coisa. Eu normalmente entro em sala de aula no estudante e falo assim, quem quer fazer medicina? Normalmente cursinho particular é assim, né? Levanta a mão um montão de gente. Eu falei, gente, ninguém vai fazer cinema, arte, música, porque as doenças ultimamente são mais da alma do que do corpo. Então, ninguém quer fazer cinema. Aí no meio do ano alguém fala assim, eu acho que eu vou fazer cinema, acho que eu vou fazer... Acho que você me mandou eu olhar o campus da ECA, na USP, né? Nossa, é lindo! Eu vou ver, minha mãe quer me matar, mas eu vou fazer a USP. E é muito legal. E que aqui em Timóteo, inclusive, nós tivemos 4 aprovados para a USP. 4. Legal. Sabe? Nós tivemos 2 para engenharia, 1 para medicina e 1 para nutrição. Então, a gente fica imaginando, por exemplo, eu sou paulistano da capital, vim me esconder na roça. Timóteo tem 84 mil habitantes. Eu tenho uma honra de olhar para a cara do menino e falar assim, cara, você vai estudar num prédio em que eu estudei, não tinha nem nome de USP, era Escola Politécnica de São Paulo. E agora é USP. Cara, você está saindo do nada, do meio do nada, e está levando o seu nome à tua cidade para você estudar na USP. Isso é uma coisa maravilhosa. Com certeza. Eu acho que esse recado para todo mundo que está nos assistindo também é para provar que a universidade não é algo tão distante. Eu acho que também, eu posso dar meu depoimento, também vim de escola pública. Hoje a minha pequena ela tem acesso à escola particular, mas, por exemplo, eu vim de escola pública também, fui o primeiro da minha família a conseguir a questão de curso superior, e falo, gente, estar ali, e as universidades, eu acho que enxergando essa ideia de seriado, elas tendem também a se aproximar um pouco mais, fazer esse movimento. A UFV já faz um trabalho muito bacana de apresentar, né, o campus do estudante. Então, acho que isso é uma forma também de você mostrar o seguinte, olha, o seu lugar é aqui, tá? E um lugar desses meninos de forma o seguinte, bem prática, é através do seriado, né? Acho que o Charles aí também está aí. Charles, passa mais um para eu fazer um apontamento aqui para a galera.
E exatamente o que a gente acabou de falar. Você desenvolver esse vínculo, você ter aquele orgulho de falar, igual a Juliana falou, Moraes, cara, eu estudei na UNB, estudei na USP, fui tudo da UFJF. Escola pública. Isso, para você poder falar o seguinte, né, que, poxa, eu vejo hoje, às vezes, de forma tão pejorativa, um discurso, não, estudar na federal, tem greve. Gente, o que é isso? Isso realmente é você, por exemplo, você estar desconstruindo aquilo que solidifica a educação brasileira, né? A questão de você estar ali e entrar numa universidade. E esse caminho dos seriados realmente vem dando essa possibilidade, né? E, assim, repito de novo, senão o pessoal fala assim, eles estão aqui para detonar o Enem. Claro que não. Não. A gente está para mostrar que é mais uma ferramenta. Exatamente. Às vezes, né, está tão distante, mas não está muito próximo da galera. Pelo contrário, é o que o Moraes frisou. Você vai estar se preparando para o Enem de forma modulada. É muito mais simples. Então, é mais uma ferramenta de apoio para você galgar sua aprovação, seja ela no seriado ou até mesmo no Enem, sem contar que o Enem ainda é aproveitado para alguns seriados. Então, quer dizer, o Enem tem o seu lugar na nossa estante, né? Não poderia ser diferente. Bem preparados, eles conseguem brigar nos cursos mais concorridos. Verdade, né? E, galera, a gente fica perguntando muito sobre quais eu posso fazer. Aí a gente vê um pouco daquele barrismo aqui, né? A gente fala aí, por exemplo, sobre a questão do PAS de Lavras, que realmente ele passou por uma reestruturação, que agora, a gente vai falar daqui a pouquinho, que alguns, inclusive, acabaram perdendo, né? Inscrição, mas já está aberta. Você tem o país, tá? Que, de certa forma, tem essa possibilidade. A Ju só vai me desculpar aqui, Ju, porque a gente acaba sendo um pouco barrista, mas ela já falou do mais tradicional de todos eles, então repita para a galera, Ju, onde você tem aí o mais tradicional deles. PAS da UNB, gente, um dos primeiros pioneiros ditando moda aí pelo Brasil inteiro. Mas temos mais aí, não temos, Charles? Tá? A gente pode perceber o seguinte, olha aí, ó, que a gente acha que não, né, mas a questão do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, a região ali onde o Moraes também, vira e mexe, está frequentando, passando por aqueles cantos. Sua irmã que está para aquele lado, né, Moraes, ou não? A minha irmã, ela é da UESB e da Federal do Ceará. Ela estava em Ilhéus um tempo. Tá? E aí agora, né, para muita gente que né, fala da UFV, ela retorna com a ideia do PAS. Nossa, foi um sonho realizado ele poder voltar, né? Para quem conhece a UFV, gosta da UFV, é um sonho muito, muito realizado para todo mundo, ainda mais para essa região que ela consegue abranger de tal maneira, de maneira tão ampla, né? Viçosa, ele consegue catalisar muita gente. Então, é muito legal isso. E, gente, olha, eu vou contar para vocês em primeira mão. Ela está no colo aqui porque, olha, é notícia boa. Uma esperança entrou aqui no escritório. Então, ela está com medo da esperança que aqui está. Mas a esperança que está ali, ó, tá? A esperança é a última que morre, filho. Não posso matar a esperança que está ali, que não é um grilo, é uma esperança. Tá? Inclusive, o biólogo está aqui. Isso é a esperança de que vocês vão estar alcançando a vaga que vocês querem. Então, tanto o FV quanto o FJF, Charles, por favor, mais um clique. Estão ofertando para vocês aí, não só o PISME, como a ideia do PAS que voltou. E aí, galera, um detalhe, tá? O FJF vem batendo ano após ano recorde de inscritos. Então, realmente, por exemplo, no último ano aumentaram quase 5 mil inscritos. E, gente, é uma realidade, tá? É uma realidade. A gente teve ano passado aí o PAS e parece que a UFV já se prontifica a fazer uma campanha de massificar a propaganda para que as pessoas realmente enxerguem no PAS um caminho. E a Juliana fala de um ponto. O PAS também faz isso, tá, Juliana? O seguinte, de você permitir que o menino não esteja necessariamente matriculado no primeiro ano para fazer o módulo 1. O PAS você também pode fazer a qualquer tempo, que isso é importante, tá? E, claro, mais um clique, por favor, professor Charles, para que a galera também comente aí a questão do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que realmente é o seguinte, né? Vem trazendo mais oportunidades. E, claro, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário aí sobre, a Ju quiser fazer uma coisa mais regionalizada, aí eu vou colocar para vocês um puxão de orelha, porque já tivemos esse ano a inscrição do PAS, tá? Ela se encerrou agora na verdade, se encerrou ontem, para a galera que realmente quer, eles fizeram uma readaptação, mas ele continua na ativa, e a grande novidade, que vem no próximo slide aí, tá aí, ó, a ideia de que, por exemplo, todo mundo esperava a UFMG. E eu estava vendo o estudo que eles fizeram, foi um estudo muito bacana. Inclusive, até agradecer ao pessoal do FMGI, que parte dessa apresentação é pautado numa avaliação que eles fizeram
sobre, por exemplo, o ingresso, de como é feito. E aí o seguinte, né? O processo seletivo de avaliação seriado, ele realmente vai trabalhar inicialmente com 30%, tá? Para que a galera em 2028 você tenha a primeira turma, mas eu acho que, como a UNB fez, como o FJF fez, você também daqui a pouco consiga colocar meio a meio, se bobear daqui a pouco, até mais gente ingressando pelo seriado do que pelo Enem. Tá? Então, realmente, isso é um ponto importante, em função também do que a Juliana colocou, Moraes e Luiz Carlos. Aquela ideia, as pessoas entram, mas vêm de longe e depois não ficam. Então, é uma forma de você também tentar proteger um pouco a região, dar essa galera essa chance, não é? Queria ouvir de vocês também um pouco dessa ideia. Como é que vocês veem o FMG trazendo isso? O Moraes sempre BH, eu né? sou saudosista, porque eu sou paulistano, morei no Rio, e do Rio de Janeiro eu fui convidado para trabalhar em Belo Horizonte, e eu não conhecia o vestibular do FMG. Eu entrei exatamente para dar a segunda etapa, que era discursivo do FMG. E aí me apaixonei pela prova, adorava a prova. A UFMG sempre, para mim, foi muito transparente nas coisas, né? A saudosa Beatriz Alvarenga, quando entrava para falar da prova de física, era maravilhosa. Morreu com 100 anos de idade por ter morrido com 1000. E ela sempre seria a melhor do mundo ao comentar a prova de física, com clareza, com um jogo aberto, o que você podia esperar. Então, a UFMG, eu espero que eles mantenham esse critério de fazer uma prova clara, sem nenhum mimimi, nada de ter que anular. Então, eu vejo que eles fazem uma prova com muito carinho. Eu vejo a banca da FMG, pelo menos, lógico, né? Mudou em 30 anos, em 25 anos, mudou. Mas eu vejo que eles ainda querem fazer um trabalho e vão fazer um trabalho de excelência. Eu acho que aí é uma aposta, né? Está todo mundo realmente esperando, ansioso pelo edital, pelo que vai acontecer. Os outros a gente já conhece, o FMG então vem como uma novidade, e na verdade a gente enxerga a novidade como oportunidade, não é, Luiz? Também essa ideia de você colocar, que a Juliana também está nesse mercado aí, você vê dessa forma, enxerga dessa maneira, tá? Perfeito, Matheus. É fundamental, né, essa questão aí, para que o aluno possa galgar a sua aprovação. Charles, por favor, dê mais um clique para a gente. E agora eu acho que você pode aparecer também para a gente... Não, deixa ele aparecer, ele quer dar o ar da graça, ele fica aquele recluso, ele gosta de chamar um pouco a atenção. E aí, só para vocês entenderem, né, esse processo evolutivo do Enem, essa oscilação que realmente fica, e assim, poxa, você consegue fazer perfeitamente os dois. Então, para que eu acho que a nossa fala fique bem corroborada, a gente está mostrando o seguinte, que, olha, você tem 2 instrumentos para ingressar numa mesma universidade. Se, por exemplo, você que está nos ouvindo aqui de terceiro ano, você está aí, quem fez qualquer processo seletivo no primeiro e no segundo, vai fazer no terceiro. Quem está começando agora, seja no primeiro, seja no segundo, também vai usar o Enem como instrumento terceiro. Por quê? Porque, como já foi falado lá atrás, algumas universidades usam o Enem como o módulo 3, outras vão usar como o quê? Como caminho alternativo. Por isso, Charles, por favor, dê mais um clique para a gente aí, tá? Quando a gente fala dessa pergunta, falando exatamente isso. A gente deu os exemplos, né? Como o caso do PAS aí em Lavras e o PASES, você tem o quê? Você tem o terceiro ano, o Enem, o módulo 3. Já o PISM e a questão da UFMG que vem agora, vão fazer o seu próprio vestibular. O UNB também, né, Ju? A UNB é a prova própria no terceiro ano. Então, assim, você realmente consegue, como a gente falou, você já consegue moldar o menino para que ele faça, né, e tenha um bom desempenho. Então, assim, nada que exclui, apenas porque a gente fala muito, né, hoje falamos, a gente vem o quê? Complementar, não. A educação a gente não complementa, a gente suplementa. A gente tenta facilitar, a gente se torna um facilitador para que o menino que queira, tanto através do Enem, quanto um vestibular seriado, conseguir o seu curso que ele tanto sonhou. Tá? E aí, agora, por que estudar na escola online? Também é o seguinte, né? Para a galera que está aqui, o pessoal que nos conhece um pouquinho, mostrar também que a gente está aqui para facilitar. Né? Quem sabe temos aí o Sofista como parceiro num projeto, um pessoal muito grande. Queria agradecer muito aí a presença da Ju, né? E que realmente eu acho que ela engrandece demais essa apresentação para alguém que tem expertise no ramo.
e mostrar que a gente também vem o quê? Vem para fazer diferença. A gente vem se consolidando ano após ano por acreditar que a educação faz a diferença, tá? Queria convidar meu amigo também, tá aí, ó, para falar um pouquinho, tá? E aí, de repente, os próprios professores podiam também fazer, né, o nosso clássico, mexer e mostrar que assim, né, gente, não é só de propaganda, porque dizem que quando você tem muita propaganda e pouca notícia, jornal não vende. Aqui, na verdade, não. Aqui tem o quê? Notícia, tanto é que a gente está aí tentando buscar o quê? Parceiros que enriqueçam cada vez mais. É ou não é, Charles? Eu posso só falar uma coisa? Claro, fique à vontade. Eu vou falar uma coisa para você. Muita gente me questiona da aula online pela passividade do aluno, que você dá aula para um bando de figurinha do lado que, de repente, não se mobiliza. É sério, é sério. E eu falo com a maior tranquilidade, você que vocês não dão aula na escola online. Tem dia que a gente está no segundo ano, que é do ano passado, ou o próprio terceiro ano, tinha a Macalister numa, a namorada do Macalister na outra, era sensacional ver o tanto que aqueles meninos participavam em sala de aula online, né? O tanto que eles estavam com você, o tanto que, de repente, eu tenho TDAH, né? Eu monto a equação mais difícil do mundo, escrevo 3 vezes 2, eu boto 5, porque o meu problema não é a montanha, é a pedrinha que eu tropeço. Então, os meninos acham maior graça. Então, eu tenho um grupo que está online aqui, outro no WhatsApp, Moraes, muda o sinal que você trocou o negócio. Então, no Escola Online, pelo menos, eu vejo que a gente tem uma seleção de alunos, uma seleção de professores que consegue engajar o aluno em uma aula online que eu não vejo em outros lugares, né? Trabalho em outras plataformas, trabalho, mas não trabalho online. Eu gravo aula para não ter o dissabor de falar assim, a comparação. Falar, pô, mas não são meus alunos do Escola Online. Pô, que droga. Pô, não dá, porque você olha assim e fala, pô, os caras aqui estão mortos, eu vou dar aula no Escola Online, os meninos estão vivos, estão brincando, perguntam os trem, para a tua aula, e fala assim, meu Deus do céu, eu tinha que resolver 4 exercícios nessa aula, eu resolvi 2, mas 2 bem feitos, porque os meninos te perguntam, te param. Então, a Escola Online tem uma característica que eu acho que, para mim, de todos os lugares de plataforma que eu trabalho, é excepcional. Faço das palavras do Moraes minhas palavras. A Juliana está chegando como parceira. A Escola Online, existem outras plataformas de ensino, a gente sabe muito bem, mas a Escola Online, Juliana, e todos vocês que estão assistindo, ela tem um diferencial. Porque como a Juliana é professora e também isso faz a diferença no que ela atua, nós somos professores. E como nós somos professores, nós temos um olhar diferenciado para o aluno que está ali do outro lado da telinha, para o papai e a mamãe que confiou no nosso trabalho, porque nós também somos pais e professores. Então, é professor ao quadrado, ao cubo, né? Então, a gente traz essa visão, para nossas aulas. Então, isso que eu acho que é um dos fatores fundamentais que diferencia a plataforma Escola Online de algumas plataformas de ensino que são excepcionais, porém, ela não tem esse detalhe que faz toda a diferença, que é essa mola, né, que vai impulsionar realmente a aprovação e o prazer do aluno de estar conosco. Então, como o Moraes muito bem frisou, quando a gente trabalha aqui na Escola Online com o nosso aluno, nós não temos esse distanciamento. Pelo contrário, o online facilita a aproximação. Esse é o sentimento que nós temos como educadores. Porque antes de ser professor de matemática, física, eu me considero um educador. Acho que essa é a mensagem da Escola Online. Então, nós temos material de alto nível, autoral, né, que o Matheus e o Charles podem falar aí melhor do que eu. Nós temos simulados padrão da Escola Online, autorais. Mas o que me move a trabalhar nessa plataforma de ensino é esse sentimento de ser uma plataforma de ensino, os gestores são educadores. Faz toda a diferença, tá? E você que está em casa, né, que não teve essa oportunidade, deixar claro que a Escola Online tem também as nossas aulas abertas, né, Matheus? Então, antes de iniciar os nossos cursos, nós temos semanas de aulas abertas no YouTube para que você possa conhecer o nosso trabalho, possa participar dessa família, né, dessa verdadeira família que é a Escola Online. Então, assim, eu sou muito feliz em trabalhar junto
com essa galera aí, porque isso é que nos move, esse sentimento, igual eu disse, né? É levar a educação sem fronteiras, né? Para expandir a educação e principalmente para quem precisa, né? E a gente não pode esquecer disso. Fazendo aqui um adendo aqui, por exemplo, quando eu vejo que a gente está fazendo um trabalho certo, quando eu chego até o pessoal do Sofista, quando eu conheço o Thiago, quando eu conheço o Vitor Hugo e agora conhecendo a Juliana, realmente eles estão muito grandes no mercado. Então, a partir do momento que a Juliana está aqui, eu percebo o seguinte, né, que a gente tem feito algo certo, por realmente só deles estarem participando com a gente, assim, eles enxergam que, né, aquela história, educação é aquela questão da sementinha plantada todo santo dia. E a partir do momento que, poxa, a semente ela realmente floresce, você percebe que você colhe bons frutos. E quem sabe, né, a gente está aqui, né, com alguém, por exemplo, a Juliana, depois até pode falar um pouco aí sobre o tamanho do que é o Sofista, o que ele representa, a plataforma, dentro do Brasil todo. Então, isso para a gente é muito gratificante. Não só ter professores aí como o Luiz, como o Charles, como o Moraes. O Charles também um sócio que a gente caminha junto muito nessa ideia de bater cabeça na educação, entender que pode fazer diferença e enxergar que tem pessoas que acreditam. Não é, Juliana? Eu acho que, assim, pelo que vocês têm aí de trajetória, pelo tamanho de vocês, assim, para a gente é até muito bacana. Eu que agradeço o convite, um prazer compartilhar desse momento, desse bate-papo com vocês. E, galera, é isso. A gente também trabalha com online e a gente percebe que, às vezes, os alunos têm um certo receio, né? Será que eu vou ficar de lado? Será que eu vou ser excluída? Eu não vou engajar? Mas, na verdade, quando o aluno ele estuda de forma online, a gente consegue ver muito mais benefícios do que o presencial, muitas vezes, né? Principalmente para aquelas pessoas que moram em regiões mais afastadas, né? Como vocês mencionaram, tem alunos aí de Manaus e de várias outras regiões do Brasil, que às vezes a cidade não oferece uma preparação, né? E aí trazer aqui para dentro do ambiente online, a gente consegue colocar todo mundo junto, todo mundo se ajuda, todo mundo aprende junto, colabora com a aprovação do outro, porque é isso. No fim das contas, o vestibular seriado, eu estava até conversando esses dias com os nossos alunos, não é uma competição, é uma colaboração. Tem espaço para todo mundo pode se ajudar nessa jornada e ingressarem juntos aí nas universidades que eles escolherem. É por aí mesmo, tá? Fala, Moraes. Você está mutado aí? Eu não sei se comentaram com você, de repente eu tive que dar uma saída aqui, mas nós temos uma coisa muito boa, que nós temos uma ouvidoria. Essa ouvidoria é o Charles, né? Que é um trabalho de formiguinha e que talvez o Matheus também faça isso no Enem, mas eu acredito que o Charles, pelo número de turmas que ele acaba abraçando, escutando, é um acolhimento que o menino tem, que talvez ele não tenha no colégio, sabe? Então, da matrícula que ele vai ter, a explicação que ele vai ter, o período que ele vai ter de adaptação, de reconhecimento da plataforma, para ver se é o que ele quer realmente. Isso daí eu acho um diferencial, assim, que é também incrível no trabalho do Escola Online. E é por aí. E eu queria convidar meu sócio aí, que realmente está arrumando o cabelo, para poder falar aqui. Vai demorar. Despedir da galera que está aqui, agradecer àqueles, ele realmente poder dar uma palavrinha, de antemão já, claro, né? Agradecer demais, né? A presença do Moraes, né? Do cara que eu admiro, o Luiz, então, nem se fala, o Ju que a gente está conhecendo agora. Charles também podendo chegar aí para a gente colocar a cereja no bolo, de algo que tem um 2025 muito promissor, com muita coisa boa vindo por aí, né, Charles? Exatamente. Galerinha, então vamos fechar aqui a nossa noite, que foi estrelada aí pelos nossos professores, pela Juliana, trazendo as novidades. E é só coisa top. A primeira delas, todo mundo já percebeu o tamanho do meu cabelo, né? Essa é a novidade. Esse topete está demais e eu estou de franja. Segunda, o FMG. O Matheus já falou, nada próximo do meu cabelo, mas é top também. Terceira, depois do 3, vamos para terceira. A Escola Online antenada com esse movimento vestibular de seriados traz agora um curso que vai ancorar e amparar ancorar os vestibulares seriados e amparar você nessa preparação. Mas, Charles, às vezes tem muitos conteúdos diferentes, mas aí é o que o professor Moraes disse.
A gente trabalha de forma humanizada. E durante as aulas eu vou dizer isso para vocês, assim como os nossos professores que são capacitados também para elucidar essas dúvidas. Gente, olha, esse aqui, ó, é muito discrepante. Mas e se for uma matériazinha ou outra? Você que está com a escola online sabe. A gente vai colocar aulas a mais para vocês. A gente faz esse plus. E, devido à demanda, nós criamos esse ano as nossas mentorias. É exatamente isso. Você ou o seu filho vai poder ter o meu acompanhamento ao longo do ano. Então, a gente vai fazer uma análise desses editais que muitas vezes as pessoas esquecem. Vamos fazer uma lista desses vestibulares, caso distâncias, as possibilidades de datas e, obviamente, trabalhar o que a gente sempre trabalha, que é a análise de pontuação. O estudante consegue alcançar nas provas de acordo com a sua possibilidade de curso. Porque não adianta também a gente querer um curso que a média, ou para passar, é 1.000, e eu tá ali no máximo chegando a 800. Então é óbvio que isso não é cabível, mas com orientação pedagógica ao longo do tempo, essa orientação vai nos colocar no caminho certo. Então esse ano a Escola Online traz mentorias, e vocês podem estar comigo ao longo dessa trajetória, que vai ser de sucesso. Falei tudo, menino Matheus. Fique à vontade. E, claro, a nossa nova roupagem da plataforma, com a nossa área de membros. Nossa senhora, eu quase esqueci disso. No povo, a Escola Online agora traz uma área de membros que o trem ficou bom. E aí você que está nos assistindo agora, na legenda desse vídeo, o professor Matheus, se está errado, é culpa dele. Tem o link para você acessar a nossa área de membros. Não tem como ser mais nova, porque ela subiu ontem. Nós divulgamos internamente para os nossos estudantes e é o primeiro momento que nós trazemos isso a público. Roupagem nova, bem antenada e, obviamente, facilitando as informações. Porque informação, meus amigos, é dinheiro. Informação é tempo. Se você tem acesso a informações corretas no momento certo, você voa. E é isso que a gente quer. Agora, tem aquela notícia de primeira mão que a gente fala assim, que a Juliana me xinga, mas dizem que aí, ó, uma parceria firmando aí, tá? Minas Brasília tá ficando perto, hein, gente? Queria comunicar que a gente está aqui, tá? O Distrito Federal está cada vez mais perto, gente. Fiquem tranquilos, tem coisa boa vindo por aí. Mas a novidade que a gente vai soltar junto aí, que tem uma galera do marketing para nos ajudar muito nisso. Tá? Olha, eu fiquei super feliz, Juliana, porque a minha irmã reside aí em Brasília há muitos anos. Ela é assistente social aí do Ministério da Saúde, e foi minha aluna, foi aluna do Matheus. É verdade. Esse daí já tem o quê? Mais de 15 anos. Nossa. E nós temos casa para ficar aí, não só a sua, mas aí eu estava para a casa da minha irmã. Eu tenho a casa do meu compadre, tem a casa do meu compadre, que inclusive trabalhou na UNB, agora acho que ele está morando em Londres, o Cláudio Braga, ele é de linguagens, ele é de inglês, então... Mas o apartamento dele também está aí. Aí, só tem um perigo, local, né? Tem um perigo só. Vocês vão se apaixonar pela UNB. E a gente está falando aí com a futura reitora da UNB, tá? Que está aí. Ou não, o Camilo Santana que se cuide, tá? Porque daqui a pouco abre vaga no Ministério da Educação aí, já estão falando com a ministra, tá? Galera, sério mesmo. Eu já passei uma época na minha vida que eu era muito mais cigano do que eu era. Eu fazia Goiânia-Brasília durante a semana de carro. Eu trabalhava no Olimpo, não sei se você ouviu falar na época desse curso, existe até hoje, mas não chegou na época que era. Então, a gente chegava segunda-feira em Goiânia, dava aula de carro para Brasília e voltava para BH. Então, eu vi Brasília assim, literalmente muito rápido. Só vi o cursinho e estrada. Uma viagem. Se Deus quiser, a gente vai ver com mais detalhes agora. Boa. Venham, Brasília é incrível, vocês vão gostar. Céu de Brasília. Dia 17 de março, todo mundo chegando com a gente, porque aí sim a coisa vai funcionar, não é? Exatamente. Primeiros passos para o sucesso. E vamos lá, galera. Se vocês quiserem assinar com a Escola Online, vocês falam diretamente comigo ou com o Matheus. Aqui na Escola Online, a coisa é humanizada, já falei. E ao longo do curso, vocês vão ter essas feras aí, como o professor Moraes, professor Luiz, professor Renatinho, da matemática, a Mari, do português, entre vários outros professores que são mestres
caras dominam, são autores, fazem simulados, uma coisa bem legal, bem robusta e sem enrolação, direto ao ponto. Gente, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Então, gente, Ju, brigadão, Luiz, Moraes, Charles, Prazer, Juliana. casa. Prazer, Muito bom ter Juliana. vocês com a gente. E vamos junto nessa caminhada. Vamos dar as mãos aqui, porque a universidade é sua. Rumo à aprovação, não é assim? Exatamente. Vamos voar, decolando. É isso aí. Um abraço a todos aí. Abraço. Acabou? Boa. Gente, Muito obrigado. obrigada pelo Eu convite. posso